14 anos aqui nessa cidade linda de Manchester. Eu vi essa cidade quando não tinha muita gente e agora eu vejo a cidade com muita gente. Então vou contar a minha experiência de como é viver aqui 14 anos. Então se você quer saber mais, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e assiste esse vídeo até o final. Aqui foi a minha primeira escola de inglês, que eu estudei inglês. Infelizmente já fecharam. 14 anos atrás aqui ficava cheio de estudantes internacionais, como angolanos, de outros países, tipo vários países, anyways. Tá me passando os nomes. Então 14 anos atrás, essa foi a minha primeira escola de inglês, porque eu já fui em algumas outras. E com certeza dá uma nostalgia de estar aqui. É mesmo bem aqui no centro da cidade. E foi a primeira vez que eu cheguei aqui em Manchester. Vi o qual é um povo muito acolhedor. Tinha paciência quando eu ia nas lojas. Não falava muito bem o inglês. Agora já falo muito bem, graças a Deus. Então vou-vos contar praticamente como é que foi a minha chegada aqui. Vai autocarro. Como a maioria de vocês já sabem, eu cheguei aqui na Inglaterra com um visto de estudante. Então entrei na escola de inglês, que foi aquela que eu mostrei para vocês, e foi assim que eu consegui o visto através da Inglaterra. Então muitos de vocês já sabem, e você está aqui pela primeira vez, não sabe, então tem alguns vídeos que eu falo praticamente da minha jornada, então vai lá assistir para você não perder nada. Então eu cheguei aqui, o meu primeiro voo foi através de Londres, fiz via Londres, depois eu peguei um autocarro para vir aqui para Manchester. E Manchester na época era muito, mas muito vazio. Não tinha muita gente. E me faz lembrar um bocadinho quando eu fui para Liverpool. Também fiz um vídeo aí na Liverpool, você não assistiu, vai lá assistir. Então me fez tipo, quando eu fui para Liverpool pela primeira vez, me fez tipo sentir que tipo, deu uma nostalgia tipo de lembrança de como era Manchester, um bocadinho mais reservado, muito menos gente, mas agora já tem muito mais gente, já vem muito mais gente de outros países, não só de outras cidades, porque como vocês sabem, no sul da Inglaterra é um bocadinho mais caro, como Londres, Southampton e outras áreas lá. Então muita gente tem a tendência de vir aqui para ter melhores, tipo, não melhores condições de vida, mas para ter tipo uma área assim, um bocadinho mais barata, tá a ver? Então, porque a renda aqui é mais barata, a comida aqui é mais barata, o transporte aqui é mais barato. Se bem que está a aumentar um bocadinho mais, mas faz uma diferença muito grande comparando daqueles que estão a vir do sul da Inglaterra para aqui. E está a ser uma experiência muito boa. Se você tem a intenção de vir aqui para a Inglaterra, eu, como eu sempre digo, aconselho o norte da Inglaterra. Não digo que é muito melhor, mas digo que é muito mais acessível, porque estou a falar para pessoas que querem emigrar ou pessoas que estão a emigrar. Então vou sempre falar tipo de como gastar menos, né? Então eu falo, se quiser gastar menos, o norte da Inglaterra é muito melhor. Em termos de qualidade de vida, talvez Londres é melhor, mas não acho muito. Primeiro, vamos falar sobre o clima. O clima é muito chuvoso, chove muito. Até hoje está um clima assim um bocadinho muito melhor, né? Acho que também não vai me surpreender se depois começar a chover, para ser sincero, porque aqui muda de clima praticamente em horas, né? Então é muito frio sim, é muita chuva, porque normalmente o norte faz mais frio, faz mais chuva. Por vezes quando você vai ver lá no clima, né, no aplicativo do clima, você vê que aqui está chover bué, mas em Londres está tipo sol, sabe? Não digo que está quente, mas está sol, não está chover. Então normalmente aqui o clima do norte não é tão bom assim, então isso é uma desvantagem de viver aqui na área do norte. Outra coisa também é o transporte é muito mais barato, é claro, aumentou. Na época, por exemplo, eu estou aqui no autocarro, paguei 2 libras, né?
que é tipo uma ida em qualquer sítio, né, que eu estou aí, e eu posso utilizar esse mesmo bilhete em qualquer outro qualquer outro autocarro em 1 hora. Se passar em 1 hora, então vou ter que pagar de novo. Mas, por exemplo, se eu descer desse autocarro e querer ir num outro autocarro, não vou precisar pagar, porque eu já paguei 2 libras, tá vendo? Mas na época não era assim, mas era mais barato, era tipo 50 cêntimos, tá vendo? Ou 1 libra, tá vendo? Então aumentou um bocadinho. E tem um passe que eles chamam-se de Bus Pass, que é o passe da semana. Na época, quando eu cheguei, era 10 libras para o passe, agora já está 20 libras, tá vendo? Então, só para você ver, 14 anos, aumentou. Claro, é normal aumentar, porque também o custo de vida está a aumentar, também os salários também aumentam um bocadinho, e é isso. Tipo de segurança, não tenho muito a reclamar sobre a segurança aqui no Reino Unido. A segurança é boa, nunca fui roubado, graças a Deus, aqui na Inglaterra. Mas já tipo, como já tem muita gente, tá tendo um índice tipo de vender né? Não posso falar a palavra aqui no YouTube, senão o YouTube vai cortar um vídeo sobre o de vender D. Você sabe o que é D, né? De vender a letra, começa com a letra D. De vender D aumentou muito, a criminalidade também aumentou muito em termos tipo de gangues. E uma coisa que aqui na Inglaterra você deve dizer, oh Marcelo, como você fala que tem seguranças, mas tem criminalidade aumentou. Mas uma coisa aqui é que a criminalidade é tipo entre gangues, tá vendo? Não é muito tipo de ir na tua casa, te roubar. Tem casos sim, mas não tanto assim, tá vendo? Então, é mais entre gangues, você está envolvido com uma gangue, então com outra gangue você não pode ir naquela área, normalmente como em outros países, né? Mas nunca fui roubado, graças a Deus. Infelizmente o índice de criminalidade aumentou, porque tem muito mais gente agora, tem muito mais gente a consumir D, tem muito mais gente a vender D, então fica um bocadinho complicado, mas em segurança comparado com o meu país de origem, tá bom. Eu consigo andar, por exemplo, eu estava a filmar com a minha câmera, normalmente no centro da cidade, e não aconteceu nada, nunca me aconteceu nada, graças a Deus. De vida, se você estiver a trabalhar, é muito melhor. O salário mínimo, se não tem erro, agora deve estar 12 libras por hora, porque como vocês sabem, né? Para quem não sabe, aqui na Inglaterra paga-se por hora, são 12 libras por hora, e normalmente você faz o teu trabalho, se for full time, né? Que é praticamente 5 dias na semana, você pode fazer praticamente 40 horas, então você faz 40 horas vezes 12, então você já sabe quanto é que vai ganhar por semana, né? E há lugares que você recebe por semana, há outros lugares que você recebe mensal. Eu prefiro praticamente receber mensal, porque eu acho que mensal você consegue ter mais gestão do teu dinheiro, porque quando é semanal você tem a tendência de gastar mais. Quando é semanal você sabe que já vai ganhar na próxima semana, então você gasta o dinheiro dessa semana, tá vendo? Pelo menos tipo mensal você vai ter que ter um bocadinho mais de cuidado, um bocadinho mais de cautela em termos dos teus gastos. E aumentou sim, na época acho que o salário mínimo quando eu cheguei era 7 libras e alguma coisa, agora está de 12 libras, e aumentou o salário, mas também o custo de vida em termos tipo de produtos, de alimentos, transporte aumentou. E tem sim índice tipo de pobreza na Inglaterra. Mas tem índice de pobreza na Inglaterra? Tem muita gente a viver na rua, né? Que são os famosos homeless. Tem muita gente a viver na rua. E surpreendentemente são ingleses, a maioria são ingleses que vivem na rua, tá vendo? E é por causa da D, tá vendo? Por causa da D. Então muita gente está vivendo na rua, infelizmente. Mas é como eu sempre digo, né? Eu não posso julgar, mas comparando, por exemplo, com o meu país, se você tem 2 mãos, tem 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas, você pode trabalhar. Eu estou aqui como imigrante, encontrei trabalho, estou a viver bem, graças a Deus. Como você nativo, que é nativo daqui, tem os teus papéis daqui, não tem trabalho, mas você tem 2 pernas, tem 2 mãos, então fica um bocadinho a pensar, tipo, por que essa pessoa não vai pedir emprego como eu um dia pedi emprego como imigrante, tá vendo? Depois tem essa narrativa que o imigrante está a vir roubar, e
Yeah, tipo, são 50 por 50, 50, tá vendo? Não entendo muito, porque eu nunca conversei com alguém que vive na rua, né? Tentar entender por que ele está na rua, por que ele não está a trabalhar, por que ele não se esforça para poder ter uma casa, para poder ter um teto. E eu acho que por causa da D, né? Que não permite as pessoas trabalharem, querem ficar na rua, pedir dinheiro. Mas, essa é só a minha opinião, né? Vamos fazer mais coisas. Em termos de estudos, eu fiz aqui a universidade, né? Mas fiz numa cidade que chama-se Bolton, já mostrei para vocês. Os estudos são fixe. Comparando com Angola, né? Normalmente Angola, por exemplo, no semestre você tem 8 disciplinas, 7 disciplinas. Aqui na universidade você tem praticamente só 3. Então me ajudou muito em termos de manejar o meu tempo, né? Porque eu estava a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que me ajudou muito. E se você tiver assim a vir com criança ou você é adolescente, quer estudar, tem várias escolas. Em qualquer área que você ir, vai ter uma escola. Vai ter lá um high school, um college, vai ter um primary school. Vai ter sempre escola em qualquer área que você ir. E em termos de se registrar, não é muito difícil. Por exemplo, eu não fiz aqui o ensino médio, fiz o ensino médio em Angola. Então não posso dizer como é que é, não posso explicar mais ou menos como é que é fazer a inscrição, mas pelo que eu já ouvi, pelo meu primo também que veio da Angola, a inscrição não foi muito difícil. Se você tem as papeladas daqui, você vai fazer a inscrição e já está, né? Eu já expliquei em outros vídeos como é que foi o meu processo da universidade, como é que eu entrei na universidade, como é que eu entrei na escola de inglês. Então se você quer saber um bocadinho mais, vai lá assistir os vídeos para você entender um bocadinho mais. Muito difícil para mim me adaptar, porque é praticamente, não sei se eu mencionei, eu sou angolano, né? Vim de Angola, de África, um continente completamente diferente, culturas completamente diferentes, clima completamente diferente, pessoal completamente diferente, comida completamente diferente, longe da família. O que é que eu preciso explicar mais? Então foi praticamente difícil, mas difícil mesmo. Nos primeiros 6 meses eu quis voltar, não quis ficar mais aqui. Todos os meus familiares estavam em Angola, porque principalmente quando você não fala a língua, você se sente tipo, estás fora da bolha, né? Estás fora, tipo, não estás a se inteirar com a comunidade, não estás a se inteirar com o país. Então foi mesmo muito difícil para mim, tanto que eu quis voltar para o país de origem, mas agora já me acostumei com o clima, já me acostumei com o pessoal, já me acostumei com a cultura, né? Então já está um bocadinho mais fácil, mas se você tem intenção de vir aqui, vai ser um bocadinho difícil se acostumar, mas é de leve, é só você aguentar, com certeza você vai se acostumar. E falando da cultura aqui em Manchester, o futebol é predominante, é a casa do famoso Manchester United e o famoso Manchester City. No vídeo anterior eu fui assistir o jogo do Manchester City e o Real Madrid, eu sou adepto do Real Madrid. E tipo, aqui as pessoas respiram, comem futebol, tá a ver? E há várias oportunidades de trabalho, com certeza. Diversidade cultural, como eu sempre vos digo, né? Que a Inglaterra é um país que é multicultural, e falando de Manchester também é uma cidade multicultural. Tem gente de vários países, de vários povos. Normalmente no princípio eu me integrava mais com os tipos muçulmanos, que eles são muito receptivos, e agora me integro um bocadinho mais com os povos assim um bocadinho mais ingleses, né? Os meus colegas são todos ingleses, são fixe. Você também entender um bocadinho da cultura deles, e eles são muito, muito simpáticos. O povo em si, em Manchester, é muito mais pacato, mais calmo, mais paciente, como eu disse no princípio do vídeo, comparado com o povo de Londres, que é um bocadinho mais rude. Mas essa é só a minha opinião, mas eu acho que o povo de Manchester mesmo, são mesmo top. E tipo, onde morar aqui em Manchester? Manchester praticamente, eu digo, evitar o centro da cidade, porque o centro da cidade é um bocadinho mais caro. Estás mesmo perto de tudo, né? Mas é mais caro comparando que outras cidades. Tem cidade tipo Bolton, onde eu estudei, que é barato, Rochdale,
tem Stockport, tem Denton, tem Bury, tem Rosendale, tem vários sítios que você pode viver, que é um bocadinho mais barato, mas são tipo áreas que são 1 hora de distância comparado com... Esse caminhão está bem perto, meu, olha só. Vocês conseguem ver? Está bem perto, uau! Como eu estava a dizer, são lugares que são 1 hora de distância daqui, e daqui, né, estou falando do centro da cidade, mas se você tiver transporte, tiver carro, então os lugares ficam um bocadinho mais acessíveis para você encontrar. Então, esse é praticamente um overview, né, daqui de Manchester. Estou muito feliz, não tenho a intenção de mudar de cidade, já tive tentado mudar para uma outra cidade, mas não 100%. Sempre gostei de Manchester, gosto de Manchester até agora, e estou feliz aqui. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostaram, dê um like nesse vídeo. Se tem algumas perguntas, algumas questões, coloca aí nos comentários, dá um like nesse vídeo, tamo junto, valeu?